Salve, salve, torcedor São Paulino, mais vídeo aqui no nosso canal para falar hoje do impeachment do Júlio Casares, que ocorreu ontem. Todo mundo acredita que tem acompanhado, né? Foi uma votação rápida, foi um desfecho rápido, ainda bem, sem nenhum fato diferente, sem nenhuma confusão. O São Paulo foi lá, a diretoria foi e se defendeu, o Casares disse que ele fez apelo emocional, tal, e também eu ouvi dizer que ele estava mandando mensagem para conselheiros para poder votar a favor dele e depois ele renunciasse. Eu tenho certeza que ele não ia renunciar se hoje tivesse não passado. Eu tenho certeza que ele não renunciaria. Ele estava fazendo promessas ainda. Então isso só mostra que esse cara já deveria até ter saído há muito tempo. Não deveria ter sido reeleito quando foi reeleito. Então, muitas coisas aconteceram nesse final de ano, esse começo de ano do São Paulo tenebroso. Isso foi para dentro do campo, aí todo mundo viu, tomou 3-0 do Bragantino, aí conseguiu uma vitória ali com muita raça contra o São Bernardo, e ontem foi o desfecho. É lógico, tem ainda a votação em 30 dias, a votação dos sócios do clube, que poderão tirar definitivamente o Casares, confirmar a votação de hoje. Só que corre muitas informações de que o Casares agora sim ele vai renunciar de fato, porque ele perdeu, né? Foram 188 votos a favor do impeachment dele e 45 contra. Então teve ainda 45 que, olha lá, estavam batendo palma pro Casares. Ninguém estava a favor, só esses 45 aí. Poderia ter até alguém que queria, mas ó, a situação está insustentável, tem que tirar. Toda a torcida comemorou, mas isso assim, isso por si só mostra o quanto o São Paulo está caído, está debilitado, porque a torcida ter que comemorar a saída de um dirigente incompetente e com muitas acusações de corrupção, né? Não só ele, mas a parte da diretoria. A gente não pode esquecer que o senhor que entrou no lugar dele, que está interinamente, ele é o vice, foi eleito na mesma chapa, ou seja, ele também é da situação, então não tem muita coisa a se fazer. A gente espera que ele tenha uma atitude diferente do Casares, até porque, como o Casares sofreu impeachment, ele pode sofrer também, porque o mandato dele vai até o final de 2026, quando vai ter a eleição nova para um novo presidente. E aí que tá. Se ele conseguir fazer alguma coisa de positivo, às vezes ele pode até conseguir ser eleito, não sei se ele, a gente nem sabe, né? Nem me lembro se ele era vice do Casares na outra chapa, quando foi a primeira vez que o Casares foi eleito. Não sei como que trata de reeleição lá, acho que só pode uma vez, mas de qualquer forma, o senhor falam Harry, para mim é Harry Masses, ele agora 80 anos ele tem, ele é o presidente do São Paulo interino, até que tenha essa votação, ou até que o Júlio Casares ele venha e renuncie, que é o mais provável, porque assim, se ele renunciar, ele não perde os direitos políticos. Se ele for impeachment de fato, com essa outra votação, aí ele perde várias coisas aí. Então, eu tenho certeza, como ele é um covarde, porque o Casares é um covarde mesmo, ele vai pedir renúncia, mas pelo menos o São Paulo vai se ver livre dele na questão da decisão, né? Porque ele ainda continua sendo conselheiro, hein? Ele continua sendo conselheiro, o Leco ainda é conselheiro, a Aidara ainda é conselheiro, então eles todos ainda estão aí. Mas assim, precisava de uma mudança. O São Paulo não podia permanecer do jeito que estava, com esse tanto de acusação, investigações, o São Paulo mal dentro de campo, ia piorar ainda mais a situação dentro de campo. Contratações horríveis, e é lógico, não é só do Casares, mas é desse povo que está lá há mais de 15, 20 anos, que é a decadência do São Paulo. O São Paulo, depois de 2008, que foi o último título do Campeonato Brasileiro, São Paulo entrou em decadência de 2009 até aqui. Tanto é que de 2012 até 2026, o São Paulo ganhou quantos títulos? 4 títulos. Uma Sul-Americana em 2012, um Paulista em 2021, 2023 Copa do Brasil e 2024, entre aspas, Supercopa do Brasil. 4 títulos, 3,5 vamos dizer,
desde 2012, cara, é muito pouco. E vendo esse tanto de tempo aí, quantos títulos os outros times ganharam? Flamengo, Palmeiras, até o Cruzeiro, mesmo que tudo que aconteceu com o Cruzeiro ganhou mais título que o São Paulo. E 2 brasileiros ganharam nesse período. Então, não tem jeito, gente, não tem jeito, precisava disso daí. E agora a gente tem que torcer para que esse Harry, ele faça uma gestão consciente e que, assim, coloque o salário dos jogadores em dia, corte tudo que não precisa, tudo que é além, ele corte, para que o São Paulo tenha um mínimo de capacidade de recuperação, porque continuando do jeito que estava, o São Paulo com certeza ia brigar, ainda vai brigar para não cair, mas ele tá assim, ó, ferrado, sem poder de bastidor, sem nada, tudo sem nada. O São Paulo era um deserto seco, sem ideia, sem bastidor, sem absolutamente nada. O São Paulo estava derrotado no chão. Agora ele voltou a respirar, pelo menos, de ter tirado esse cara daí, né? E é lógico, ele deve estar deprimidíssimo, né? Porque o ego dele é tão gigante, muito maior do que ele mesmo, e foi impeachmentado aí, previamente ele foi impeachmentado. Com certeza ele deve estar muito mal, porque o ego deve estar murcho, né? O ego dele deve estar bem murcho. Então, sobre essa questão é isso. São Paulo está livre desse câncer que é Júlio Casares. Só que tem muita limpeza ainda para ser feita aí dentro. Tem muita coisa que tem que ser melhorada aí nesse ano de 2026. O ano de 2026 é só o começo da melhoria. Outra coisa que eu ia falar é sobre o Alisson. Eu não tinha comentado antes, ele está sendo sondado pelo Corinthians. Eu não sei se vai ou se não vai. Por mim, vai. Tá gordo. Tá, você viu o tamanho do pescoço do Alisson? Desse tamanho assim, ó. Então, não tá jogando nada também. Só jogou aquele períodozinho em 2023 que o próprio Dorival fez ele virar volante. Então, olha, pode ir, Alisson. Vai. Ninguém nem vai sentir falta de você. Essa que é a grande realidade. Eu também não vou sentir falta nenhuma. E ainda querendo ir para Corinthians ainda? Vai embora. Suma daqui. Né? A maioria dos que saíram aí, a gente viu o que aconteceu. Vide Caio Paulista. Outra coisa, ontem, eu acho que o Casares ainda soltou isso para tentar jogar alguma coisa para a torcida. O Rian Francisco, renovação dele até 2029, né, ele tem 19 anos, é uma promessa aí, tá machucado, espero que volte e que o Crespo dê oportunidade para ele. Precisa dar oportunidade para o Rian Francisco, porque a gente precisa que ele desenvolva e daqui a um tempo a gente venda ele. Mas tem que deixar ele pelo menos 2 temporadas aí, com vontade, dando a oportunidade para ele jogar, mas tinha que renovar, tá certo, tinha que renovar, mas ele jogou isso daí para querer, olha torcida, renovei com... Isso aí não vai adiantar nada, né? O cara também, isso aqui só mostra o quanto o ego dele é maior do que ele mesmo, com certeza. E é isso, amanhã o São Paulo vai jogar contra o Corinthians, né, lá na arena deles. Eu espero que com um ânimo renovado, mas assim, vão ter que jogar bola, vão ter que entrar focado para não errar, porque lá a gente sabe como é. O São Paulo só ganhou única vez lá, então o São Paulo tem que ir lá para pelo menos um empate. Pelo menos um empate o São Paulo tem que tirar de lá. E não passar vergonha, isso é o que é mais importante. Tá certo, pessoal? Continue acompanhando aí, deixa sua opinião sobre o que o São Paulo pode melhorar com a saída do Casares aí, e vamos torcer para que o São Paulo vá bem amanhã nessa jornada desse enfrentamento contra o Corinthians, porque amanhã, se o São Paulo ganhasse, ia ser espetacular. O cara caiu, o Casares caiu, São Paulo venceu o Corinthians na Neoquímica e deu aquela renovação indo para 6 pontos. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado, até mais.